E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir em frente à nossa visão panorâmica, capítulo 11. Então, no capítulo 11, quando o rei Jadim de Azor, ele soube a respeito da vitória de Israel contra os 12 reis, ele convocou vários reis, várias nações dos Eus lá, os cananeus, os jebuseus, os heteus, os perizeus, então vários eus ali para enfrentar Israel, e ele ajuntou uma multidão como a areia do mar, que não dava para ser contado aquele exército de tão grande era. Mas o Senhor anima Josué e fala: Josué, não se preocupe com isso, porque eu estou contigo e eu vou te dar essa vitória. Então olha aqui, ó, versículo 4. Eles saíram com todos os seus exércitos, muita gente, uma multidão como a areia da praia, do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Versículo 6. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, pois amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Tu lhes alejarás os cavalos e queimarás seus carros. E aí, Josué, ele ataca o acampamento desse grande exército, e o Senhor concede essa vitória para Israel. E versículo 3 diz que Josué ele vai lá e queima aquela capital lá, que era a capital de todo aquele reinado, que é Azor. Ó, versículo 10. Naquele tempo Josué voltou e tomou também Azor, e feriu a espada o seu rei. Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Eles passaram ao fio da espada a todos os que nele havia, aniquilando totalmente. Nenhum ser que respirava sobreviveu. José queimou no fogo Azor, queimou aquela cidade, mas as outras cidades não foram queimadas, mas foi totalmente aniquilado todo ser que respirava, todo ser que tinha fôlego de vida. Eles obedeceram a ordem do Senhor dada por Moisés, e esse capítulo frisa bastante essa questão do povo e de Josué ter obedecido a ordem de Moisés. Ó, versículo 15 fala: como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué fez, e tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, nada deixou de fazer. Então Josué foi obediente ao fio da espada completamente, sabe? Ao Senhor e aos mandamentos. E versículo 16, assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negueb e toda a região de Gozém e a Baixada, e a Araba e a região montanhosa de Israel com sua planície. Versículo 18. Por muito tempo Josué esteve em guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os israelitas, senão os heveus, moradores de Gibeão. Lembra de Gibeão que fez aliança com Israel do capítulo anterior? Então, no capítulo anterior, o rei de Jerusalém queria atacar Gibeão, mas Gibeão tinha uma aliança com Israel. E aí, esse povo que tinha aliança com Israel eram os heveus. Então, Josué não tinha buscado um conselho ao Senhor a respeito dessa aliança, fez essa aliança por impulso, e acabou que ele teve que poupar os heveus e lutar pela vida dos heveus. Ele honrou a aliança que ele fez, né? Nós não vemos depois nenhuma repreensão do Senhor, mas o Senhor deixa bem claro que não foi do conselho do Senhor essa aliança. E aí, no versículo 19, ele fala então que aquele povo lá de Gibeão eram os heveus. E aí, irmãos, olha o versículo 21, irmãos. Nós vemos então de novo a respeito do gigante. E nós vemos que a terra prometida está cheia de gigantes. Olha o versículo 21. Naquele tempo, Josué veio e exterminou os anaqueus. Quem eram os anaqueus? Eram os homens grandes, eram os gigantes da terra, da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Então havia gigantes espalhados por todas as cidades ali de Canaã. E, versículo 22. Nenhum sequer dos anaqueus foi deixado na terra dos israelitas. Ficaram somente alguns em Gaza, em Gade e em Asdod. Então havia outras 3 cidades que não era na região de Israel, não era na região de Canaã,
que ficou ainda tendo gigantes, mas ali na região da Terra Prometida, várias cidades havia esses gigantes e o Senhor os derrubou, venceu ali esses gigantes e entregou nas mãos de Josué. Então achei isso bastante interessante, que a princípio a gente não percebe, lógico que depois nós vamos entrar no livro de Samuel, a gente vai falar sobre o gigante Golias, mas havia muitos gigantes, não havia somente Golias, havia muitos gigantes pela terra. E aí, versículo 23, assim Josué tomou toda a terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e a deu como herança a Israel, dividindo segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Então, nós vemos então aí terminando a conquista de toda a terra de Canaã, e o Senhor dando então o descanso para Josué. E no próximo capítulo nós vamos ver então a divisão da terra e os reis que Josué venceu, derrotou ali, né? Foram um total de 31 reis. E é isso, irmãos, então, nossa visão panorâmica, capítulo 11. Até a próxima. Fui!